Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre os métodos de integração numérica baseados aí em Gauss Legendre. Vimos no último vídeo os métodos aí baseados em Newton-Cotes e os métodos baseados em Newton-Cotes nós tínhamos à nossa disposição apenas alguns pontos previamente amostrados. Então nós tínhamos aqui um conjunto de pontos previamente amostrados. Eles podiam estar amostrados de forma uniforme ou podiam estar amostrados de forma não uniforme. Mas o que nós tínhamos era essa massa de dados aqui. E o que nós fazíamos? Nós tentávamos estimar a integral embaixo aqui desse conjunto de pontos. Então, tentávamos achar o valor aqui dessa área. Então, nos métodos de Newton-Cotes, que era a regra do trapézio e as regras de Simpson, nós tínhamos como entrada os pontos e as coordenadas, os valores aqui de x, y, né? E nós tínhamos o valor de f de x, y. Nos métodos aqui baseados em Gauss Legendre, o que nós vamos ter à nossa disposição é uma informação mais poderosa, que é o valor da função f. Então nós temos à nossa disposição todos os pontos em cima aí do nosso domínio de f de x, de forma que se eu quiser pegar um determinado valor aqui em um ponto x e qualquer, eu posso achar o valor aqui de f de xi. Então aqui eu não fico restrito a um valor aqui, a um conjunto discreto previamente fornecido, mas eu posso escolher qualquer ponto que eu quiser. Essa liberdade, ela vai fazer com que a gente consiga ter métodos que sejam mais precisos utilizando a mesma quantidade de pontos, tá certo? Então se eu comparar esses métodos com os métodos aí do Simpson ou do trapézio, a gente vai ver que a gente consegue aí uma precisão melhor utilizando a mesma quantidade de pontos. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar aqui uma função f de x, como sendo esse polinômio aqui, x ao quadrado mais 71x menos 20. E vamos fazer a integral de 2 até 9. Então só lembrando aqui que aqui é um polinômio. O polinômio, se eu fizer a integral de 2 até 9 de f de x dx, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar a minha primitiva, né, no ponto B, menos o valor de f no ponto A, onde f vai ser aí a antiderivada, vai ser a primitiva da minha f de x, que nesse caso aqui vai ser x ao cubo sobre 3 mais 71x ao quadrado sobre 2 menos 20x, certo? Então aqui é um caso simples, onde se a gente usar as ferramentas de cálculo, a gente consegue achar facilmente o valor analítico, mas é bom a gente ter esse valor para a gente poder exatamente comparar aí a nossa solução numérica com o valor real. Então aqui, se eu colocar ali os valores, a gente vai obter aqui que a solução que eu deveria estar encontrando seria 2833.8333. E aí a gente tem então as nossas funções que eu posso utilizar.
Aqui então eu tenho nossa função aqui de quadratura gaussiana, então esses métodos, a biblioteca delas, a função delas é chamada de quad, porque você tem ali o nome clássico dela é quadratura gaussiana. Nós passamos para ela o nome da minha função que eu quero integrar, o ponto inicial e o ponto final. Então aqui ela vai fazer integral da minha função de A até B, certo? Então observa que a única coisa que eu preciso saber aqui para fazer integral é o valor, é uma fórmula fechada para que calcule ali a minha função em pontos genéricos, mas eu não preciso aqui com métodos numéricos, né? A gente não precisa saber qual que era a fórmula. Aqui observa que eu não preciso saber qual que é a fórmula fechada, tá certo? Ou seja, não, a vantagem do método numérico é essa, você não precisa saber esse valor aqui, você não precisa conhecer essa função para encontrar a integral, tá certo? Ou seja, a partir dessa função eu consigo achar uma estimativa para minha integral, tá certo? Então aqui é a ideia aqui dos métodos numéricos, tá certo? A gente substitui o cálculo tradicional, o cálculo analítico, substitui ele por um método computacional que facilita aí muitas vezes elimina, né, essa necessidade de você ter esse cálculo aqui, que muitas vezes, dependendo da função, ela não é possível a gente conseguir encontrar um valor aqui dessa função, tá certo? Obviamente, se você consegue achar essa função, o valor que você obtém aqui é muito mais vai ser muito mais rápido, né, e exato aí do que você usar o método numérico. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o polinômio apenas aí para a gente poder comparar os valores, mas aqui no caso, obviamente, seria mais recomendado a gente usar aqui essa formulação aqui. Se fosse um problema real, essa formulação seria aí a forma recomendada para a gente estar resolvendo esse problema. Então, esses métodos são chamados então de quadratura de Gauss ou quadratura de Gauss-Legendre, tá certo? Ele supõe então que você tem à sua disposição a função, tá certo? E o que você vai fazer? A gente escolhe os pontos de forma mais inteligente, certo? Essa é o cerne aí da técnica, é a gente conseguir escolher aí os pontos de forma mais inteligente. Então, só lembrando aqui na regra do trapézio, essa aqui é a fórmula que a gente tinha visto, tá? Eu posso expandir aqui os termos, e aí então a gente vai chegar aqui, ó, uma expressão equivalente, onde eu tenho aqui quatro incógnitas, quatro parâmetros, né, que determinam a regra do trapézio. Eu tenho esse peso que multiplica o valor da função em um ponto A. Eu tenho esse outro peso que multiplica o valor da função num outro ponto B, certo? A quadratura de Gauss para dois pontos, ela tem essa mesma estrutura, certo? Só que as constantes são multiplicadas, não vão ser h sobre 2, e os pontos que vão ser escolhidos não vão ser os pontos A e B. Então, apesar da gente estar fazendo uma integral de A até B, os pontos que eu vou estar escolhendo não vão ser A e B, tá certo? Vão ser pontos aí que estão dentro do intervalo de A e B, que aí são os pontos que a gente consegue escolher de forma mais inteligente.
Aqui tem então uma ideia gráfica de como que a gente vai escolher esses pontos, tá? Então, observa que se eu pegasse aqui, ó, os pontos extremos, eu teria aí, eu faria ali a regra do trapézio normal, né? Pegaria ali a inclinação aqui dessa reta, tá certo? Mas o que acontece? Se a gente escolher aqui então um ponto intermediário, a ideia é que esse ponto intermediário ele vai, ele vai pegar ali ele vai ponderar melhor o quanto que você está, o quanto que você tá deixando aí de fora aí dos seus cálculos. Então é como se eu estivesse pegando ali uma média, uma reta, estivesse escolhendo aqui uma reta média, tá certo? Que fosse ali uma ponderação, em vez de pegar aqui os pontos extremos, eu pego aqui um pontos intermediários e a ideia é que esses pontos intermediários eles vão estimar melhor a média dessa área, certo? Além disso, o método que a gente vai estar resolvendo ele para o intervalo de menos 1 a 1. Então a gente vai estar fazendo a integral de menos 1 até 1. E depois, com uma mudança de variável, a gente consegue generalizar para um intervalo de A até B qualquer, certo? Então, quais são aqui as nossas restrições que a gente vai estar colocando para achar os valores de C0, C1, X0 e X1? Então, lembrando aqui, ó, eu tenho aqui 4 incógnitas que eu preciso determinar. Eu preciso dizer aqui qual que vai ser o valor de C0, onde que vai ser o ponto X0, qual que é o valor de C1 e onde é o ponto X1. Então são 4 incógnitas que eu preciso, então eu vou precisar ter 4 restrições. Bom, eu posso então definir aqui essas 4 restrições da seguinte forma. Eu posso dizer que, olha, se a minha função for y igual a 1, ela vai me retornar aqui o valor exato, tá certo? Então eu vou fazer aqui a integral de menos 1 a 1 de 1 dx. Então aqui eu tenho uma função constante do tipo y igual a 1. Se eu resolver essa integral aqui, ela é super simples, né? Essa integral vai dar igual a 2. Então eu tenho aqui a minha primeira restrição que eu vou querer obedecer. É o C0 mais C1 igual a 2. Tá certo? Lembrando que aqui eu estou pegando aqui essa equação aqui, ó, f de C0 vezes f x0 mais C0 f de x1. Então isso aqui vai ser a minha integral. E eu quero então que para y igual a 1, então para essa função aqui, ó, f de x igual a 1, eu quero que ele retorne o valor exato. Então eu quero que isso aqui seja exatamente igual. Então se eu colocar aqui, se eu fizer aqui então a integral de menos 1 até 1 de 1 vezes dx, então isso aqui vai dar 2 igual a C0 vezes o f no ponto aí x0. Então isso aqui vai dar 1 mais C0 vezes 1, certo? Então essa é a minha primeira condição aqui, a minha primeira restrição que eu vou estar impondo ali para calcular os valores de C0, C1, X0 e X1. Eu faço isso agora para uma função linear do tipo y igual a x, certo? Então uma função y igual a x, eu vou ter aqui a mesma coisa, ó, C0. Então aqui eu tenho f de x é igual a x, tá certo? Então isso aqui vai ser f de x0 mais C1 vezes f de x1, que é o próprio x1. Isso aqui vai ser a integral de menos 1 a 1
de x vezes dx. Então isso aqui é a integral de x ao quadrado de menos 1 até 1. Então isso aqui vai dar 0, certo? Então essa aqui vai ser a minha segunda restrição. E aí eu vou fazer então a mesma coisa para uma parábola do tipo y igual a x ao quadrado. Então aqui eu tenho a minha terceira restrição, c0, x0 ao quadrado, mais c1, x1 ao quadrado igual a 2/3. E para função cúbica, y igual a x ao cubo, c0, x0 ao cubo, mais c1, x1 ao cubo, igual aí a integral de menos 1 a 1 de x ao cubo, que vai dar 0. Então são essas 4 restrições aqui que a gente vai estar impondo. Se eu resolver aqui então esse sistema, o valor que eu vou obter então vai ser c0 igual a c1 igual a 1, x0 igual a menos 1 sobre raiz de 3 e x1 vai ser igual a 1 sobre raiz de 3, certo? E aí o que é interessante aqui é o seguinte, então, como eu usei aqui como restrições, apesar de eu ter usado aqui valores triviais, mas isso aqui acaba obedecendo ali a uma propriedade de linearidade. Então, essas constantes elas também vão ser aplicadas a uma combinação linear aqui desses fatores. Então, eu consigo aqui ter aqui um resultado exato até para uma função aí y igual a x a x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Então, eu tenho aqui isso, como eu coloquei aqui, embora eu tenha colocado de forma separada, isso aqui vale aqui se eu tiver aqui um polinômio até de grau 3, qualquer, certo? Então, essa é uma grande vantagem. Até esse grau aí a gente consegue, então, ter uma precisão exata, tá certo? E aí, então, a gente tem aqui a nossa fórmula de, de Gauss para 2 pontos. Então, a quadratura gaussiana para 2 pontos. Eu vou ter, então, que é a minha integral. Então, lembrando aqui, inicialmente eu vou estar usando aqui o intervalo de menos 1 até 1. Depois a gente generaliza, tá? Então, a integral de menos 1 a 1 de uma função f de x dx vai ser aproximadamente o valor da função. E aqui lembra que as constantes são iguais a 1. Então, aqui é 1 vezes a função no ponto menos 1 sobre raiz de 3. E aqui também a constante era 1, né? Mais uma vez o valor da função no ponto 1 sobre raiz de 3. Então agora vamos ver aqui como é que a gente faz a generalização para um intervalo qualquer. Para a gente fazer essa generalização, a gente vai fazer aqui uma mudança de variável, tá? Então a mudança de variável aqui, eu vou fazer aqui uma mudança de variável entre x e t, certo? Onde o x aqui vai ser uma constante aqui a1 mais a2 vezes t, tá certo? De forma que eu vou ter aqui, ó, a minha integral de menos 1 até 1. Eu vou fazer essa mudança de variável aqui de a até b para menos 1, de menos 1 a 1 para a até b. Então, quando t for igual a menos 1, o x vai ser igual a a. Quando t for igual a 1, o x vai ser igual a b. Tá certo? Então, eu vou fazer essa mudança. E aí, então, resolvendo aqui, impondo essas duas condições, e aí, usando aqui essa modelagem aqui, a gente obtém aqui os valores para A1 e A2. Tá certo? Então, eu resolvo aqui esse sistema, né? Então, a gente tem aqui que o x de t vai ser igual ao A1 mais A2 vezes t.
onde que o A1 recebe esse valor e o A2 recebe esse outro valor, tá certo? Então, a gente também consegue aí, se eu quiser, eu consigo inverter aqui, eu tenho x em t em relação a x. Então a gente tem aí tanto a relação de um quanto a relação aí de volta. Então aqui eu tenho então o valor de x de t, expandindo ali os termos. Se eu derivar aqui e fazer dx dt, eu vou obter aqui a derivada, então aqui o que multiplica o fator t, então é b menos a sobre 2. Então essa aqui é a derivada de dx dt. E então, lembrando aí do cálculo, a mudança de variável aqui, se eu fizer a integral então de a a b de f de x dx, isso aqui é a mesma coisa que você fazer a integral de menos 1 até 1 de f de x de t, dx de t é dt, dx dt vezes dt, tá certo? Então dx dt, a gente viu aqui que é b menos a sobre 2, x de t, esse, a gente pode substituir aqui por essa expressão. Então aqui eu tenho que a integral de a até b de f de x dx vai ser igual a b menos a, isso aqui é constante, então esse termo aqui é constante. Então eu posso tirar ele para fora da integral. Integral de menos 1 a 1 de f de x de t, que é essa expressão aqui, ó. Então, nós temos a nossa fórmula aqui. Lembrando, então, que essa integral aqui, ó, a gente pode, então... A gente viu aqui que o método da quadratura gaussiana, né? A gente viu que a gente consegue aproximar por esse valor, tá certo? Então, aqui eu consigo dizer aqui que a integral de a até b de f de x dx vai ser aproximadamente b menos a sobre 2 vezes o valor da função no ponto b mais a mais b menos a sobre 2 vezes o t0, onde o t0 é aquele ponto lá, menos 1 sobre raiz de 3, mais o f dessa mesma expressão vezes aqui no ponto t1. t1 é o valor aqui de 1 sobre raiz de 3. O que ficou cortado aqui, deixa eu só passar aqui para o lado de cá. Então aqui, essa expressão aqui, ó, é o f de b mais a mais b menos a no ponto t1. Aqui tudo dividido por 2, onde t1 vai ser aqui mais 1 sobre raiz de 3. Aqui t0 é menos 1 sobre raiz de 3. E o t1 é o 1 positivo, é 1 mais 1 sobre raiz de 3. Então eu tenho aqui a nossa fórmula da quadratura gaussiana para dois pontos. Certo? Então aqui, ó, se eu quiser calcular a integral agora de f de x, x ao quadrado mais 71x menos 20, eu tenho que então resultado aqui usando a função quad. Eu posso também implementar ela, tá? Então aqui eu posso fazer a implementação aqui dessa fórmula, que vai então aqui me dar eu tenho aqui o meu polinômio que é C0, C1, X0 e X1. Então aqui eu estou fazendo exatamente aqui aquela fórmula que vai ser integral, vai ser aproximadamente aqui C0
vezes o f no ponto x0 mais C1 vezes o f no ponto x1. Certo? Então, x... E aí eu tenho aqui, ó. O C0 é 1. C1 também vai ser 1. Aí eu tenho aqui, na verdade, aqui eu tinha... Como eu fiz a mudança de intervalo, eu tenho aqui esse fator aqui, ó, B menos A sobre 2, né? Então aqui eu tenho que multiplicar B menos A sobre 2. O x0, então, vai ser o valor aqui que eu tinha mostrado anteriormente. Vai ser, então, B mais A. Mais B menos A. O F no ponto menos 1 sobre raiz de 3. Isso aqui tudo sobre 2. Tá certo? E o x1 vai ser aqui a mesma expressão, só que aqui o ponto que eu vou, que eu vou calcular vai ser o ponto mais 1 sobre raiz de 3. Tá certo? Então, se eu executo aqui se eu executo o código, sabe aqui, então a gente tem aqui, ó, o valor, tá vendo? É o valor exato ali a gente comparar com o valor analítico, né, que a gente tinha obtido. Se eu pegar aqui o valor aqui anteriormente, então se eu pegar o valor analítico, 2833.8333, você vê então que um polinômio aí de grau 2, ele achou aí o valor exato. Certo? Bom, a gente também pode então aumentar a nossa precisão, tá? Usando aqui mais pontos. Então aqui eu tenho aqui dois exemplos, usando aqui 3 pontos e 4 pontos, tá? Então eu posso pegar aqui, ó, generalizar aqui a minha fórmula. E aí eu posso então ter lá um C0 vezes um f de x0 mais C1, f de x1, assim por diante, até um Cn vezes um f de xn. Então eu posso ter aí n pontos, tá certo? Posso estimar aqui a minha integral usando até um número qualquer de n, usando ali a mesma técnica, né? E aí a gente tem aqui uns exemplos para 3 e 4 pontos. Então, para 3 pontos, agora os C0, C1 e C2 não vão ser mais valores unitários, eles vão ter esses valores aqui, ó, 5 nonos, 8 nonos e 5 nonos. E os pontos também não vão ser diferentes. Então, x0 vai ser menos raiz de 3 quintos, x1 vai ser 0 e x2 aí raiz de 3 quintos. E aí, nesse caso, o erro que a gente está cometendo aqui vai ser da ordem aí da derivada sexta aqui da função f. Certo? A mesma coisa aqui para 4 pontos. A derivada aqui vai ser da ordem aqui de f na derivada da oitava. E aqui eu tenho aqui os valores de C0, C1, C2 e C3 quando eu uso 4 pontos. E os valores de x0, x1, x2 e x3. Certo? Então aqui no Python, tá? A gente tem aqui a função fixed quad. Essa aqui você consegue dizer para ele qual que é o número
qual é a quantidade de número de pontos que você quer passar ali para a quadratura gaussiana, tá certo? Função quad sem nada, ele vai tentar fazer aqui usando a melhor forma, tá? Mas você pode forçar uma técnica e você pode forçar ali um número n qualquer. Então aqui se eu executar aqui, ó, aqui então eu tenho essa é a minha função, tá? Como exemplo. Então, aqui é a minha função que eu vou estar integrando. Esse aqui é f de x. Esse aqui é 200. E elevado a menos x sobre 10 vezes x dividido por 10 mais x. Tá certo? Então essa aqui já é uma função aqui mais difícil, tá? Você vê que já, a integral dela já não é tão simples, né? De você estar calculando. Aqui eu usei aqui um site aqui da Wolfram. E aí a gente tem aqui o valor da primitiva da função, tá? Então aqui se vocês quiserem aqui o valor da primitiva ali, ele vai ser aqui 2000 vezes menos e elevado aqui a esse operador aqui EI, e aí é menos x sobre 10 menos 1, e aí a gente tem aqui menos e elevado a menos x sobre 10. Na verdade isso. Então ele é uma função já a integral mais difícil de você obter, mas a gente consegue ter ali um valor analítico para ela. Então, aqui então eu tenho aqui um valor analítico, eu tenho a minha função, o intervalo aqui é de 2 até 18, e aqui eu tenho aqui algumas amostras. Então aqui eu peguei essa mesma função, eu mostrei ela aqui nesses pontos x, achei aqui o valor de y para elas, e aí eu usei aqui a função então trapezoide, tá? A regra do trapézio, a regra de Simpson, tá certo? Só que a regra de Simpson a gente tem que ter os meus valores aqui agora eles estão amostrados para o x variando de 2 em 2, tá? Aqui eu tenho então a quadratura gaussiana para n igual a 2, a quadratura gaussiana para n igual a 3, para n igual a 4, e aqui a quadratura gaussiana genérica aqui, que vai tentar ali achar um valor melhor. Então, e aqui o valor da integral mesmo, o valor analítico. Então, observa aqui, ó, o valor que eu deveria ter obtido é 537, tá certo? Você vê que aí essas técnicas aqui de quadratura, elas vão dar valores bons, vão dar valores melhores, tá? A de Simpson também acaba dando um valor bom e a de trapézio ela acaba tendo menor performance aqui, certo? Mas no geral o que acontece aqui, ó, a gente, se eu puder analisar aqui, a gente pode ver que o seguinte aqui, a quadratura gaussiana, ela vai dar aqui o valor mais próximo, tá vendo, ó? De todos. Essa aqui ela consegue ser, essa daqui genérica, ela usa ali a melhor estimativa possível, tá? Mas a gente percebe que então quanto maior o número de pontos, melhor aqui a nossa estimativa, ela vai ficando cada vez mais próxima. A de Simpson também, ela tem uma precisão muito boa. E a do trapézio aqui é a que tem um menor desempenho, certo?
Significa aqui que a gente nunca vai usar a do trapézio? Ou a gente deve sempre evitar usar essas duas aqui? Na verdade não, tá? Então a gente observa aqui, ó. Se eu voltar aqui para os meus, para as formas com que eles foram chamados. Deixa eu só organizar aqui um código aqui um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais compacto para a gente enxergar eles todos aqui. Então olha só que se a gente puder analisar aqui, ó, observe que na regra do trapézio eu consigo passar aqui as minhas entradas x e y, eu consigo passar elas mesmo você tendo aqui mesmo você tendo um intervalo aqui de x que não é uniforme. Certo? Observe que aqui você tem saltos que não são uniformes em x. Isso aqui é uma característica única que você só vai encontrar aí na regra do trapézio, tá? Na de Simpson, eu já sou forçado a usar aqui amostras igualmente espaçadas. Então aqui eu não preciso nem passar o vetor x, eu só preciso dizer qual que é o meu intervalo Δx, tá certo? Então eu não tenho liberdade de ter aqui valores de x arbitrários, tá certo? Eles têm que ter ali eles têm que ter esse distanciamento aqui constante. E nas funções aqui de Gauss, eu sempre tenho que passar a função. Certo? A gente não consegue passar ali um vetor x ou vetor y, certo? Então, na verdade, cada uma delas ela tem ali a regra do trapézio, Simpson e a quadratura gaussiana. Cada uma delas tem ali a forma com que elas trabalham melhor. Tem as características, tem situações onde cada uma é mais adequada para ser utilizada, certo? Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Imagina que eu tenho aqui, eu quero calcular aqui o calor necessário para que você tenha ali uma medida que eu tenho aqui uma mudança de temperatura. Eu quero saber qual que foi o calor necessário para que foi absorvido, né, ou emitido nessa mudança aqui de temperatura. Certo? Então, aqui eu tenho a nossa equação padrão de calorimetria. Muitas vezes, se o ΔT é pequeno, quando o ΔT é pequeno, a gente consegue aqui supor que o calor específico ele é constante, tá certo? Mas se o ΔT for muito grande, aí, então quando o ΔT aqui é grande, o calor específico ele também, dependendo do material, obviamente, ele também ele vai ter mudanças aqui nesse valor. E aí você vai ter aí um calor específico sendo uma função da temperatura, certo? Então, se eu quiser achar aqui qual que é o calor necessário aqui, ΔH,
que vai me produzir uma certa mudança aqui de temperatura ΔT, tá certo? Eu tenho que levar em consideração que o calor específico ele vai ser uma função aí da temperatura. Então, se eu pegar aqui um exemplo aqui, por exemplo, do aço, então aqui um exemplo aqui do aço, eu tenho aqui que uma temperatura de 200 até 600 graus Celsius, ele obedece aqui a essa fórmula. Então, C de T, onde T é uma temperatura em graus Celsius, tá? Vai ser 425 mais 7,73 vezes 10 a menos 1 vezes T, menos 1,69 vezes 10 a menos 3 T ao quadrado, mais 2,22 vezes 10 a menos 6 T ao cubo. Então, a gente tem que um calor aqui em função de T, para o aço, ele obedece aí, ele é uma boa aproximação para o calor específico. Você tem aqui essa fórmula, certo? Então, se eu quiser saber aqui, ó, se eu quiser saber qual que é o calor necessário, ou seja, eu quiser saber aqui qual que é o valor de ΔH, que vai fazer com que 1 kg de aço seja elevado de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até 600 graus Celsius, o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro a gente tem que observar aqui que onde que tá vindo aqui a nossa integral aqui, né? Então a gente está vendo aqui questão de integral e a princípio essa fórmula aqui não parece que, que a integral ela vai ser aplicada nesse tipo de equação. Mas imagina aqui que eu tenho aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso gráfico de T e o calor específico de T, certo? Se eu plotar esse gráfico aqui, ó, então tem essa curva aqui, vai ser aqui uma curva de grau 3, né? Mas imagina aqui que eu tenho uma curva, eu vou desenhar aqui uma curva genérica. Eu tenho então aqui um ponto T inicial e um ponto T final. Então aqui eu tenho aqui o calor específico. Ele vai ser uma função do tempo, da temperatura, né? Então aqui eu tenho uma função calor específico como sendo uma função da temperatura. E agora olha só, se eu pego a área embaixo dessa curva, a área embaixo dessa curva vai ser exatamente aqui essa multiplicação aqui, ó. C vezes T vezes ΔT. Tá certo? Então aqui se eu pegar aqui agora e multiplicar isso aqui pela minha massa, então isso aqui vai ser o valor de ΔH. Então o ΔH vai ser exatamente a área embaixo aqui dessa curva multiplicada aí pela massa que a gente quer. Então aqui eu tenho então que a integral dessa função, ó, se eu pegar aqui essa função aqui, fazer a integral dela, a gente vai ter ali o valor de ΔH. Isso é, na verdade, se eu integrar o C de T, né? Se eu integrar aqui o M vezes C de T, de uma temperatura T inicial até o T final, então isso aqui vai ser meu ΔH, certo? Então aqui daí que vai surgir ali, a gente vai transformar então, nosso problema acaba se transformando ali no problema de determinar ali uma integral, onde a função que eu vou querer integrar vai ser essa função que está aqui, ó. E os limites vão ser ali os limites das temperaturas. Então aqui, se eu quiser aqui então
determinar aqui, eu vou ter então criar aqui uma função chamada calor específico. Onde eu vou receber aqui ó, a minha função de integração, ela recebe o meu parâmetro x. Aqui eu vou chamar de t mesmo. E aí eu vou retornar aqui o valor daquela expressão. Então aqui tem menos 1,69 vezes 1 elevado a menos 3 vezes t ao quadrado mais 2,22 vezes 10 elevado a menos 6 vezes t ao cubo. Então esse aqui é o valor do calor específico. Meu tempo inicial vai ser 20 graus, meu tempo final vai ser 600 graus. Então, como eu tenho aqui o valor da função, eu posso usar aqui a função quadratura gaussiana. De TA até TB. E a função que eu vou integrar vai ser o calor específico. E depois o ΔH vai ser a minha massa vezes o valor dessa integral. Massa é 1 kg. E aí eu posso imprimir aí o valor de ΔH. Deixa eu só incluir ali a biblioteca, tá? Então a gente tem aqui o nosso resultado, tá? Aqui eu tenho a precisão, tá? Ele vai retornar ali a função. Na verdade, o certo seria só pegar ali o valor da primeira posição. A função de quadratura retorna o resultado da integral e ali uma estimativa ali do erro que ela cometeu, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho que só pegar o primeiro valor. Então, esse aqui seria ali o valor de ΔH estimado ali para o nosso caso. Beleza? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aí.